Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal, Cabeça de Bíblia Oficial. E desde já quero agradecer você do fundo do meu coração que tem entendido o nosso projeto, nosso objetivo neste canal. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. Gostaria que você se inscrevesse no canal, você que não é inscrito, apertasse o sininho das notificações todas para receber todos os nossos conteúdos de bate-pronto. E gostaria que você deixasse seu like para fortalecer o nosso canal, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o pastor que soltou fogos, ficou feliz pela morte do ator Paulo Gustavo. Simplesmente ficou feliz porque orou, dizendo ele que Deus ouviu a oração dele e matou o Paulo Gustavo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso e depois da vinheta eu volto comentando, e eu acho muito importante você ouvir isso, gente, muito importante, porque à luz da palavra eu vou tecer aqui o meu comentário triste, porque na verdade tem certos obreiros e obreiras, pastores e pastoras, colegas que prestam um desserviço ao cristianismo, ao reino de Deus. Senhoras e senhores, eu já vou deixar aqui do lado a matéria, só o resumo da matéria. Eu não vou colocar vídeo nem nada para não ficar extenso, porque vocês já sabem, já está nas mídias sociais, já está aqui no YouTube, vídeos rolando, muitos comentários sobre este pastor que fez o comentário dizendo que orou e pedindo a morte do Paulo Gustavo porque ele brincou com Deus e ele foi ouvido, está feliz da vida, soltando fogos e querendo mídia nas redes sociais. Eu não vou nem falar o nome dele para não deixá-lo famoso, porque na verdade esse tipo de conduta cristã, esse tipo de falta de ética, o reino não precisa, o reino descarta. Eu acredito muito no poder da palavra, muito na lei da semeadura, e não há dúvida, Paulo Gustavo brincou com Deus, não há dúvida. Se você olhar aí na internet, no YouTube, você vai ver vídeos, isso aí é indiscutível, gente. Tem coisas que não dá para revogar, é verdade, é fato. O cara era ateu, o cara não acreditava nas coisas de Deus, o cara dizia que a Bíblia era arcaica, era ultrapassada, e se o próprio Jesus estivesse vivo hoje, nos dias odiernos, ele era o primeiro fã do Pablo Vittar. O que ele quis dizer com isso? Ele viveu dentro das suas escolhas, não estou aqui para julgá-lo nem subjugá-lo, eu estou aqui para comentar o que o pastor fez. Orou e agora está sobejando de alegria porque Paulo Gustavo morreu. Eu, sinceramente, gente, acho um péssimo exemplo para o cristianismo, um desserviço ao reino de Deus. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, eu falo muito aqui nos nossos conteúdos, diz assim: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tenha de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Senhoras e senhores, nós temos que manejar bem a palavra da verdade. Não temos que apenas saber a palavra da verdade. Não temos que apenas conhecer a palavra da verdade. Nós temos que saber aplicar a palavra da verdade. Nós temos a obrigação de, como ministros e ministras do reino, nos preparar. Nós temos que ter uma boa base de oratória, uma boa homilética, uma boa exegese, uma boa hermenêutica, para não acontecer o que está acontecendo. Isso é falta de ética, isso é falta de postura cristã. O reino não precisa desse tipo de desserviço. Manejar significa ter conhecimento e executar este conhecimento com facilidade. Na linguagem do apóstolo Paulo, que para mim é a minha referência, manejar significa fazer um corte reto. Preste atenção nos exemplos que eu vou dar aqui. O carpinteiro risca a sua obra em linha reta. O pedreiro constrói a parede em linha reta. O agricultor, ele ara a terra em linhas retas. Semelhantemente também, o obreiro do Senhor Jesus, um pastor, uma pastora, um bispo, um apóstolo, deve, sem dúvida nenhuma, manejar bem, em linha reta, principalmente nós que interpretamos a Bíblia. Nós temos que interpretá-la e aplicá-la de maneira correta, corretamente, em linha reta. É muito importante isso. Deus não tem prazer, senhoras e senhores. Isso eu gostaria que todos vocês frisassem muito bem. Dê seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Preste atenção no que eu vou falar à luz da Bíblia.
Deus não tem prazer na morte de alguém que não se converteu a Ele, de alguém que não mudou o caminho. Agora eu entro nestes questionamentos que muitos estão fazendo aqui no YouTube. Deus não tem prazer, Deus não é cruel a este modo. Deus não tem prazer na morte de um ímpio, de um homem que não se converteu dos seus caminhos, de um homem que não conheceu a verdade, que não viveu a vida de Deus na terra. Deus não tem esse prazer. Um grande profeta, Ezequiel capítulo 18, verso 32, ele mesmo diz: porque não tenho prazer, Deus falando através da boca de Ezequiel, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que não conhece a verdade, ou conhece e não se converteu. Agora, Deus tem prazer na morte daquele que se converteu. Parece um contraste, uma incógnita, mas é a Bíblia. Salmo 116, 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. João capítulo 11. Ele disse aos discípulos: Jesus, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Então, para Deus, para Jesus, o cristão, o convertido, para ele quando morre é um prazer, mas o ímpio quando morre, o próprio Deus, o próprio Jesus não tem prazer na morte dessa pessoa, porque o que Deus queria era que ele vivesse uma vida de conversão, de mudança de vida. Então Deus não tem prazer na morte de nenhum ímpio, não tem prazer, mas tem prazer sim na morte de um justo, de um santo, de um separado, de um convertido. Agora, nós não podemos ignorar que Deus é amor e justiça, gente. O cara errou. O Paulo, Gustavo, ele errou. E existe uma lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente não pode também fechar os olhos e também ficar quieto para não magoar aqueles que não estão gostando de ouvir a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E o fato é que ele errou. Errou e errou feio. Agora, Salmo 9, verso 8 diz: Ele mesmo julga o mundo, estou falando de Deus, Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Nosso Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então Paulo brincou sim, isso é irrevogável, está aí para todo mundo ver. Se você clicar aí no YouTube, você vai ver os vídeos que talvez não apareceu no filme, mas apareceu no make-off do filme. Ele brincando com Deus, refutando a Bíblia, ignorando a Bíblia, dizendo que ela é arcaica, dizendo que Jesus era homossexual, porque iria ser o primeiro fã do Pablo Vittar. Então, é fato, é real. Só que o pastor, ele não foi ético. O pastor não teve uma postura pastoral, eclesiástica, de um ministro chamado, de um homem preparado. Essa postura não é uma postura que representa o cristianismo. Com toda a convicção da minha alma eu digo, este pastor não representa o cristianismo. Sou um homem de Deus, eu conheço a verdade. Eu não posso refutar e anular a brincadeira do Paulo, mas também não posso aceitar esse tipo de condição. Como é que eu vou ficar feliz na morte de uma pessoa que não conheceu Jesus na sua essência, que não viveu a vida de Deus, que não teve a oportunidade de viver o que nós vivemos? Viveu as escolhas dele, feliz, fez muita gente feliz. Não estou refutando, nossa família conheceu ele no Rio de Janeiro, era um cara bom, não é porque ele fez as suas escolhas que era um cara ruim, fez muita gente sorrir, só que fez as suas escolhas erradas e brincou mesmo. Mas o pastor também não deveria usar este momento para aparecer, principalmente sem ética, sem postura e sem decência. Paulo disse em 1 Coríntios 14:40, tudo que nós fizermos, tudo que nós formos fazer, devemos fazer com ordem e com decência. Quando nós formos falar de Jesus, quando nós formos expressar uma palavra e tecer uma ideia, uma opinião, seja como o canal Cabeça de Bíblia, sempre à luz da Bíblia, para que nós representemos bem o cristianismo, bem o reino de Deus e a sua justiça. Deus em Cristo abençoe todos vocês. Um abraço a toda a família, marido, mãe e os filhos do Paulo Gustavo. Pastor, não vou nem falar seu nome para você não ficar famosinho. E você que está me assistindo, dê seu like para fortalecer, mas deixe seu comentário. Você não acha que eu estou certo? Nós somos chamados para ter o conhecimento e aplicá-lo com sabedoria. Porque senão, ao invés de nós ganharmos as pessoas, estamos distanciando elas do reino. Porque esta não é a postura de um embaixador de Cristo Jesus na terra dos viventes. Fica aqui meu comentário, um beijo no coração de todos e até o próximo conteúdo.